Então, vamos lá. Segunda. Vamos falar um pouquinho, então, da lei penal no tempo, tá? Lei penal no tempo está no artigo 2º, tá certo? Vamos lá para o artigo 2º. Como eu disse, hoje nós vamos usar bastante o vade-mecum, tá? Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Gente, pelo amor de Deus, grifem esses efeitos penais, tá bom? Grifem os efeitos penais, pelo amor de Deus. Por quê? A sentença condenatória, ela tem vários efeitos, tá? Ela tem os efeitos penais e ela tem os efeitos extrapenais. A lei penal no tempo, quando fala que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, tá? Que é a chamada abolício crimes, só apaga os efeitos penais da sentença condenatória. Os efeitos extrapenais continuam, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os efeitos penais da sentença condenatória? Nós temos os efeitos principais. O efeito principal da sentença condenatória é o quê? É a prisão, é a privação da liberdade. Esse é o efeito principal da sentença condenatória, da sentença penal condenatória. Ao lado do efeito principal, nós temos o efeito secundário, tá? O efeito secundário de uma sentença penal condenatória é a reincidência. As sentenças, quando o juiz aplica a sentença, automaticamente essa sentença ela traz alguns efeitos penais secundários, os maus antecedentes, a reincidência, eu coloquei como exemplo aqui a interrupção da prescrição. Existem vários efeitos que são espalhados no Código Penal, sobretudo na parte geral, efeitos penais secundários de uma sentença penal condenatória. O mais emblemático desses efeitos é a própria reincidência, porque é um efeito penal, só que ele é secundário, não é primário, ele não é uma pena. A reincidência é um efeito penal secundário. Mas quando o juiz ele dá uma sentença, essa sentença ela interrompe o prazo prescricional. Não é um efeito de uma sentença condenatória? É um efeito, só que não é efeito penal primário, não é uma prisão. É um efeito penal o quê? Secundário. Ao lado desses efeitos penais secundários, existem os efeitos o quê? Extrapenais. Já não tem vínculo mais com a pena. Tem a ver com o quê? Com as consequências daquele crime. Esses efeitos extrapenais, eles estão no artigo 92 e 93 do Código Penal, tá certo? Então, vamos para o artigo 92 e 93 do Código Penal, que a gente vai falar dos efeitos, tá? Quer dizer, 90, 91 e 92, tá? Efeitos da condenação. São efeitos da condenação. Aqui nós já estamos falando de efeitos o quê? Extrapenais. Então, vocês vão pegar aqui esses efeitos genéricos e específicos aqui, efeitos da condenação, vocês vão escrever assim, efeitos da condenação. Efeitos extrapenais. Vocês vão escrever aqui bonitinho aqui, ó. Extrapenais, tá? São efeitos extrapenais. Quais são os efeitos extrapenais? Existem os genéricos e os específicos. Os genéricos são efeitos da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano, a perda em favor da União. Existem vários efeitos genéricos. Esses efeitos são automáticos. O juiz não precisa declarar na sentença. Beleza? O juiz não declara esse efeito na sentença. Ao lado dos efeitos genéricos, existem os efeitos específicos. Inclusive, esses efeitos foram modificados pelo pacote anticrime. Tá certo? Então, depois, quem tem um vade-mecum novo aí, não deixe de ler os efeitos genéricos específicos. Com certeza, isso vai cair numa prova, tá? Isso foi alterado pelo pacote anticrime. Os efeitos específicos estão no artigo 92, tá? Então, você pode pegar aqui no artigo 92 e escrever o seguinte, específicos, tá? Específicos. Então, os efeitos específicos, quando você vai lá para o parágrafo único, olha o que diz o parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, os efeitos extrapenais genéricos não precisam ser motivados na sentença. Os efeitos extrapenais específicos precisam ser motivados na sentença, tá certo? Então, nós temos efeitos penais principais, secundários
e extrapenais. Extrapenais gerais e extrapenais específicos. Tá certo? A abolição crimes, ela rompe com qual efeito? O efeito penal, tá? O efeito extrapenal não. Tá certo? Então, falamos aqui de abolição crimes, lei penal no tempo, tá certo? Artigo 2º. Aí tem um parágrafo único que fala o seguinte: a lei posterior de que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada julgada. Aqui já não é mais abolição crimes, tá? Aqui nós já estamos falando da lex missior. Pode falar. É a lei melhor. Alguém falou, Frederico? Pode falar no áudio, não tem problema não. Pode perguntar no áudio. Sim. Os efeitos genéricos. Calma, deixa eu ver quem perguntou. Aline. Aline, os efeitos genéricos. Tá, não tem problema não. Pode perguntar no chat mesmo. Os efeitos genéricos, eles estão no artigo. Não tem problema não. Pode perguntar no chat. Os efeitos genéricos, eles estão no artigo 91 do Código Penal, tá? E os efeitos extrapenais específicos estão no artigo 92, tá certo? O artigo 91, os efeitos extrapenais genéricos, artigo 91, né? E o artigo 92, os efeitos extrapenais específicos, tá certo? Lembrando que os efeitos extrapenais específicos precisam ser declarados na sentença. Os genéricos não. Os genéricos são automáticos. Tá bom? Deu para entender? Então vamos lá, vamos fazer a questão, tá? Eles querem a correta. Ninguém pode ser punido por fato posterior, por fato que lei posterior deixa, tá meio escura a minha tela aqui, só um segundo. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, mas não os efeitos penais da sentença condenatória. Eu falei o quê? Que os efeitos penais da sentença condenatória cessam, só não cessam os efeitos o quê? Extrapenais. Aqui na frente desse artigo 2º, pelo amor de Deus, por favor, coloquem o seguinte: abolitio com T, abolitio criminis, tá? Abolitio criminis. Abolitio criminis. Em frente ao artigo 2º, tá escrito assim, ó, lei penal no tempo. Você coloca assim, abolitio criminis. Abolitio criminis. Tá? Já no parágrafo único, tá? Você vai colocar o seguinte, lei melhor, tá? Coloca-se lei melhor. Não vou nem falar a palavra em latim não, porque a palavra em latim não cai. Coloca-se lei melhor. Não, bota-se lei mais benéfica, tá? Coloca no parágrafo 2º assim, lei mais benéfica. Tá? Lei mais benéfica, tá certo? B, a lei posterior que, de qualquer modo, favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, exceto se decididos por sentença condenatória transitada e julgado. Vocês podem marcar essa parte aí, finalzinho, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgado. Ou seja, lex missior, lex melior, ou seja, lei melhor, não respeita coisa julgada. A lei melhor não respeita coisa julgada. Tá certo? A lei melhor não respeita coisa julgada. Depois vocês podem até, se quiser, escrever aí, a lei melhor não respeita coisa julgada, porque isso fica na cabeça. Fica repetindo para você, lei melhor não respeita coisa julgada. Você dorme, você vai ouvir minha voz à noite, tá? C. O C, eles já partem aqui da lei temporária, eles já partem aqui para territorialidade. Tá? Então, nós vamos ter que sair da lei temporária, lei penal no tempo, que a gente está estudando, tá? E nós vamos para a territorialidade, tá? Nós vamos para o artigo 5º, tá? O artigo 5º está escrito territorialidade aí. Vocês vão colocar o seguinte, princípio da territorialidade mitigada, tá? Vocês vão escrever no artigo 5º, onde está escrito
Territorialidade, você vai escrever princípio da territorialidade mitigada. Por que mitigada, Frederico? Porque é o seguinte, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito nacional. Ou seja, a lei brasileira se aplica, porém, regras de direito internacional também se aplicam aqui no Brasil. Por isso que o nosso princípio ele é mitigado pelas convenções de direito internacional. Então, a nossa territorialidade ela é mitigada, tá certo? Também chamam de territorialidade temperada, tá certo? Então, você pode colocar princípio da territorialidade mitigada ou temperada, tá certo? Olha o que fala o parágrafo 1º aqui. Na frente do parágrafo 1º, você vai colocar o seguinte, território brasileiro por extensão, tá certo? Na frente do parágrafo 1º, vocês vão colocar território brasileiro por extensão, tá certo? Vamos ler o território brasileiro por extensão. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontre. Então, as embarcações e aeronaves públicas, elas são território brasileiro, onde quer que se encontre. Pode estar nos Estados Unidos, na Alemanha, na Venezuela, na Austrália, lá na China pegando corona, pode estar em qualquer lugar. Se ela é pública, está a serviço do governo brasileiro, é território nacional, tá certo? Bem como as aeronaves, aí você vai fazer um risquinho aí, tá? Para você entender, vai fazer um risquinho. Tô fazendo tudo com vocês, tá, gente? Não vai de minha que é novo, então tô fazendo tudo com vocês, tá? Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, aqui já olha só, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, o que acontece? Extensão do território brasileiro. Se for uma aeronave ou embarcação pública, onde quer que ela se encontre, tá? Se for mercante ou privada, se ela está no espaço aéreo nacional, nós temos o espaço aéreo nacional, ou no nosso mar territorial, é território brasileiro, tá certo? Aplica-se o princípio da territorialidade. Mas se ela estiver em alto mar, tá? Alto mar é o quê? É terra de ninguém, é alto mar. Ninguém é dono do alto mar. Quando ela está em alto mar, existe um princípio chamado princípio do pavilhão ou da bandeira, tá? Princípio do pavilhão ou da bandeira. Então, uma aeronave ou uma embarcação brasileira privada em alto mar, ela é território brasileiro. A partir do momento que uma aeronave, uma embarcação de propriedade privada, ela entra em outro território, tá? No território de um outro país, ela deixa de ser território brasileiro e passa a ser território de um outro país. Se um avião da TAM sair do Brasil, tá sobrevoando nosso espaço aéreo, tá ali saindo do Santos Dumont, aquele cagaço que dá ali quando a gente começa a olhar aquela água ali, a gente fala, puta que pariu, isso vai cair, essa porra vai cair, mas não cai. O avião é um negócio que é pesado, você sente o peso do avião. Eu tranco. Fala a verdade para você, tanto na subida quanto na descida, para mim é a pior hora. Quando bate no chão na descida, então eu acho que é sempre assim, é agora que eu vou. Mas, então, o que acontece? Ele está sobrevoando ali a Baía de Guanabara, não é isso? Eu acho que é a Baía de Guanabara, que cheiro maravilhoso. Ah, graças a Deus o cheiro não entra no avião. Está no espaço aéreo brasileiro. Sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Saiu do espaço aéreo brasileiro, mas está no espaço aéreo o quê? Em espaço aéreo internacional. Ninguém é dono. Continua território brasileiro. Chegou lá no estado do México para comprar uma Tijuana lá. Pá, chegou no território mexicano, já era. A aeronave brasileira já não é território brasileiro mais, é território mexicano. Tá bom? Tá certo? Então, olha o que a C fala. Para os efeitos penais, consideram-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, qualquer lugar, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Show de bola. Não tem nem o que pensar duas vezes uma questão dessa aí, entendeu?
É o que eu falei, as questões elas são muito literais, a OCP são muito literais. Eu estou apenas aprofundando com vocês, porque pode vir, território brasileiro por extensão, princípio da territorialidade mitigada, pode vir alguma coisa nesse sentido, assim, entendeu? Então, por isso que nós estamos tentando aprofundar um pouco mais e não apenas ler os artigos, tá certo? A D fala o seguinte: considera-se praticado o crime no momento em que o agente atinge o resultado pretendido. Não, tá? Aqui nós já estamos falando em tempo do crime, tá certo? Tempo do crime está no artigo 4º. Vamos para o artigo 4º agora para falar do tempo do crime. Olha só o tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, meus amigos, o crime, o tempo do crime, quando a gente vai medir qual foi o tempo daquele crime, quando que ocorreu aquele crime, a que horas, a gente mede pelo momento da ação ou omissão, ainda que seja o outro, o tempo do resultado, tá certo? Qual é essa teoria adotada pelo direito nacional, pelo direito brasileiro? Teoria da atividade. Teoria da atividade. Existe um mnemônicozinho chamado luta, tá? Lugar do crime, se aplica ubiquidade. Tempo do crime, se aplica o princípio da atividade. Então, vocês pegam aqui, na frente de tempo do crime, coloca assim, teoria da atividade, tá certo? Coloca aqui assim, ó, teoria da atividade. Colocar junto com vocês, teoria da atividade. Tá? Em relação ao tempo do crime, a gente aplica a teoria da atividade. Eu estou procurando aqui o lugar do crime, artigo 6º, tá? Agora vamos para o artigo 6º. O artigo 6º aplica-se a teoria da ubiquidade, teoria mista ou da ubiquidade. Vamos lá o que ele diz. Considera-se praticado o crime no lugar. Olha só, já não estamos falando mais de tempo, estamos falando de lugar. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, em relação ao tempo do crime, ocorreu que horas? No momento da ação, tá? E qual é o lugar que esse crime foi praticado? Tanto no momento da ação, quanto no momento do resultado. Onde teve a ação, ou onde produziu, onde deveria produzir esse resultado. Tá certo? Então, o mnemônico é luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Então, vocês vão pegar na frente aqui de lugar do crime e escrever ubiquidade, tá certo? Teoria da ubiquidade ou mista. Tá bom? Tudo bem? Aqui, nessa D, só para vocês terem uma ideia, está falando da teoria chamada teoria do resultado, que não é, tá? Seria a teoria de onde ocorreu o resultado, mas o Brasil não aplica a teoria do resultado, o Brasil aplica a teoria da ubiquidade em relação ao lugar do crime, tá certo? Vamos para E. Em nenhuma situação, a lei brasileira pode ser aplicada aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Sim, porque, olha só, o mesmo princípio que se aplica para nós, aplica-se para o outro país também. Por exemplo, se uma aeronave ou uma embarcação dos Estados Unidos, ela entra no território nacional, nosso espaço aéreo correspondente, ou embarcação no nosso mar territorial, se ela for de propriedade privada, ela torna-se a ser o quê? Um território brasileiro. Tá certo? E, Frederico, se ela for pública, aplica-se a mesma coisa, ela vai ser um território dos Estados Unidos, tá? Então, se a aeronave ou embarcação dos Estados Unidos for pública ou a serviço do governo americano, ela vai ser espaço aéreo, vai ser território americano aqui no Brasil. Mas se ela for de propriedade privada, a partir do momento que ela entrou aqui no Brasil, ela é território brasileiro.